deputada Carla Zambelli foi ouvida numa audiência pela Justiça Italiana sobre todo o procedimento de extradição. Ela segue detida na Itália. Nós vamos conversar agora ao vivo, uma entrevista exclusiva com o advogado da deputada, Dr. Fábio, a quem eu agradeço gentilmente por conversar com a Jovem Pan nesse importante dia, horas após essa audiência acontecer com a Justiça Italiana. O senhor não acompanhou, imagino que uma outra equipe do senhor que faz parte desta defesa de Zambelli esteve lá em loco acompanhando. E o que o senhor consegue nos relatar sobre essa audiência, que inclusive teve um intervalo por questão de saúde? Como foi essa audiência? O que Zambelli respondeu? A audiência animou os advogados ou não? Que o senhor faça um resumo em relação a essa audiência de hoje. Ótima tarde, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bruno, todos que estão nos ouvindo. Hoje a audiência, ela foi uma continuação da audiência que houve algumas semanas atrás, né? É uma continuação da audiência de custódia, diferente do Brasil, que normalmente a audiência de custódia ela é muito rápida e é uma audiência una. Lá na Itália tem uma questão diferente, né? A gente tem que pensar um pouco da parte global, macro desse processo, que não existe um processo formal de prisão da deputada Carla Zambelli na Itália. O que tem lá é um alerta vermelho da Interpol e que eles apreenderam para fins de extradição, ou seja, ela não cometeu um crime. Então essa audiência de custódia ela é um pouco diferente. Ela foi uma audiência de um hearing, né? Eles queriam ouvi-la para saber por que ela não está no país, por que ela foi para a Itália, o que ela julga de fato que aconteceu, por que ela está sendo perseguida politicamente. Então foi uma audiência extensiva de 3 horas e meia na primeira vez. O juiz, por sua vez, avaliando toda a questão, principalmente a parte médica, onde a defesa alegou também, o juiz não chegou no mérito e marcou uma segunda audiência, que foi a data de hoje, né? Acabou a audiência faz 1h30 por aí. Indo até a sala de audiência, a deputada escorregou, bateu a cabeça, né? Ela se sentiu muito fraca, ela acabou fazendo greve de fome, enfim, então ela estava muito debilitada, chegou até a audiência. Depois que ela foi atendida pela equipe médica, ela resolveu continuar, né? A audiência de hoje ela teve uma peculiaridade a mais, ela teve ali um membro escolhido pelo governo brasileiro, um advogado, para que advogue contra, né, ou a favor da extradição da deputada para o Brasil, né? Então hoje foi focado muito na parte médica. Então o juiz ali apresentou um perito médico do Estado, que vai representar o Estado, e a defesa, por sua vez, apresentou um perito médico assistente, né? E hoje, nessa audiência, não seria discutido o mérito de relaxamento de prisão. Agora, o próximo passo, então, novamente, o juiz não manteve a prisão porque não foi discutido o relaxamento dela. O próximo passo seria para o dia 20 e poucos de setembro. O juiz, por sua vez, entendeu a gravidade da situação de saúde, antecipou para o dia 18 uma visita do perito judicial ao presídio de Rebibbia, onde ele vai ver as condições da cela, vai analisar as condições da saúde da deputada. E no dia 27 de agosto, então, aí lá teremos a discussão do afrouxamento dessa prisão administrativa. Agora, doutor Fábio, o senhor falou sobre o estado de saúde da deputada. Muito se disse ali nos bastidores que ela estava muito debilitada, que ela viu o pai, chorou muito, está emocionalmente muito abalada. Eu queria que o senhor descrevesse qual o estado de saúde real hoje da deputada e por que a defesa está pedindo que ela realmente responda ao processo numa prisão ali domiciliar. Boa tarde. Então, a defesa, desde o primeiro dia, ela questiona a parte de saúde da deputada, porque isso já era de notório saber aqui no Brasil, né? Juntamos aqui uma equipe, né, médica bem grande, onde juntamos todos os relatórios que a deputada tinha, individuais, de um médico, de um neuro, enfim, onde a gente ali coloca
todos os problemas de saúde que são considerados graves, né? A deputada ela teve 2 tentativas de suicídio, ficou internada na época das eleições, depois do episódio da arma. A deputada tem problema no coração, a deputada retirou um tumor cerebral aqui do lóbulo frontal alguns anos atrás. Então, nós prezamos muito pela saúde, sabemos que ali, dentro daquele cárcere, ela não consegue ter o atendimento que ela precisa. Quando ela foi detida no primeiro dia, o médico de plantão ele retirou praticamente todos os remédios que a deputada toma, e são remédios de tarja preta, são remédios realmente muito fortes, ela sente muitas dores, então a preocupação da defesa, em primeiro lugar, sempre foi o bem-estar da deputada, né? E hoje não tinha como ser diferente, ela muito emocionada com tudo que está acontecendo, com falta de remédio, não comendo, num lugar estranho, ela viu o pai, se emocionou muito, mas ela segue forte, segue firme, mas obviamente muito abalada com tudo isso que está acontecendo, essa perseguição em que o STF vá atrás dela até na Itália, não deixam sequer um minuto em paz o governo italiano pedindo a extradição da deputada. Rapidamente, para a gente finalizar aqui, doutor, veio uma informação da Márcia Dantas, inclusive, uma apuração feita hoje um pouco mais cedo, que Zambelli estava com algumas complicações, faltando recurso até para comprar talvez itens de higiene, um shampoo, algo assim, uma informação que nós repercutimos hoje. Antes de ir para a Itália, ela recebeu ajuda de várias pessoas que o ajudaram, né, na internet, com várias doações. Essas contas, ou essa conta que ela recebeu, esse recurso, está bloqueada? Esse recurso ela não conseguiu acessar? O que de fato está acontecendo, doutor? Vamos lá. Ela teve essa famosa vaquinha lá atrás, né? Todo esse recurso foi bloqueado, assim como as redes sociais, e agora, uma surpresa, os recursos da aposentadoria do esposo dela, né? Que também está fora do Brasil e hoje não tem como sobreviver, sendo que tem 100% de uma aposentadoria bloqueada, onde isso juridicamente é proibido, isso não existe, né? São 30% o que pode se bloquear. E a deputada foi uma deputada que nunca teve problemas nenhum com corrupção, então ela, muito digna, realmente não tem dinheiro. Hoje nós estamos falando da Europa, né, um euro caríssimo, então hoje ela tem uma situação financeira complicada para se manter. É isso, a gente segue acompanhando então essa repercussão, essa atuação tanto dos advogados quanto também da Justiça italiana sobre a deputada federal Carla Zambelli. Novamente, eu agradeço ao senhor por conversar com a Jovem Pan. Doutor. Muito obrigado, boa tarde. A gente segue daqui ao vivo. Vamos ouvir os nossos comentaristas então, começando pelo Mano Ferreira, no estúdio em São Paulo. Mano Ferreira, Zambelli tinha uma informação, tinha uma noção de que, se fugisse, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça, iria continuar com esta operação para encontrá-la, né? A gente viu aqui essa fala do advogado que, ainda que na Itália, o STF foi ao encontro de Zambelli, havia já uma expectativa do que iria acontecer. Essa fuga foi uma opção de Zambelli, né? Pois é, Bruno, é o que acontece com fugitivos da justiça, né? Eu confesso que, com todo respeito ao exercício do direito de defesa, e nós vivemos numa democracia, logo as defesas têm todo o direito de criar as hipóteses narrativas que desejam para defender os seus clientes, e cabe ao judiciário, com independência, avaliar quais narrativas se mantêm de pé e quais não se mantêm, mas a situação da deputada Carla Zambelli é muito complicada, porque falar sobre perseguição política, na minha visão, quando a gente está falando da deputada Carla Zambelli, a imagem imediata que me vem é da política perseguindo um eleitor com arma na mão em plenos jardins, né? Então, a situação da deputada é muito complicada, não dá para ficar se colocando no papel de vítima dessa forma. Eu tenho curiosidade para entender, caso a justiça italiana decida pela extradição da deputada ao Brasil, vão continuar insistindo na tese de que agora o Estado italiano, que é governado, inclusive,
por uma líder de direita, estaria também participando dessa grande trama de perseguição contra a Carla Zambelli? E a gente acaba de receber uma informação do nosso correspondente do MD News, lá na Itália, dizendo que o pai de Zambelli também passou mal após sair da audiência. Ele estaria com problemas financeiros muito graves, inclusive contando com a ajuda de amigos para voltar ao Brasil. Ele tem uma assessora que está ajudando com os documentos dele, porque ele tem poucos dias no visto de turismo para ir embora e voltar para o nosso país. O filho de Zambelli, de 17 anos, também não foi permitido pela justiça italiana visitar a mãe lá realmente na penitenciária da Itália. Então, o filho de Zambelli também não está tendo contato com a própria mãe. Essa é a situação que chegou agora há pouco de David Gonçalves, o nosso correspondente na Itália do MD News. A gente já agradece também pelas informações em primeira mão. Agora eu chamo a Ana Beatriz Rich. Ana, com essa situação difícil, a família inteira teve as contas bloqueadas, né? Eu acredito que o caminho da extradição é o próximo passo, né? Márcia, eu também acho que não vai ter muito para onde a Carla Zambelli fugir, escapar dessa extradição. Existe uma relação diplomática importante entre Brasil e Itália. Não vejo como ela escape disso. E como o Mano coloca, é muito difícil, ressalvado aí todo o direito de defesa que ela tem, acreditar nessa narrativa toda, e até entendo que ela possa estar sofrendo dentro da prisão, mas tudo isso são riscos que ela certamente sabia quando ela optou por deixar o país, sabendo que isso implicaria na sua prisão. Então, a gente tem aqui uma situação em que nada mais ela está arcando com as consequências das escolhas que ela fez. Eu não gosto da ideia de bloqueio de contas de famílias todas, porque a gente aqui no Brasil, pelo menos, tem a questão personalíssima. As contas bancárias dela até entendo terem sido bloqueadas, mas aí os familiares a gente já entra numa outra seara que me incomoda um pouco. O ponto é, ela sabia de tudo isso, do risco que ela corria, e ela escolheu fugir. Então agora ela precisa enfrentar as consequências. Obrigada, Ana e Mano, pelas análises. A gente segue aqui acompanhando esse caso. Próxima audiência marcada também já para o final deste mês de agosto.